bom dia, bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por tua vida, glória a Deus por mais este dia e glória a Deus porque podemos confiar e acreditar que todas as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Bom dia, glória a Deus, que bênção. Bom dia, Vera, minha amiga querida, a Vera da Itália e a Vera do Brasil. Oh, glória, como é bom ter amigas chamadas Vera, viu? Que bênção, né? São uma bênção na minha vida mesmo. Márcia, minha querida, bom dia, Jaqueline, bom dia, Andréia, bom dia, meus amados e preciosos. Voltamos às nossas lives e vamos já começar com estudo. Vamos estudar sobre a diferença de orar em línguas, de falar em línguas. Vamos estudar os textos bíblicos e pegue já seu papel, sua caneta, copinho de água para se hidratar, a sua Bíblia e vamos começar os nossos estudos em nome de Jesus, amém? Paz do Senhor, Luciana querida, paz do Senhor, Michele, vamos orar e agradecer a Deus, amém? Pai, muito obrigada pelo teu amor, a tua graça e a tua bondade. Paizinho querido, nós te amamos de todo o nosso coração, te rendemos graças e louvores, declaramos que a nossa vida, a nossa história pertence a Ti, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus, é o nosso governador, é o nosso Senhor. A nossa vida não é mais nossa, ela é sua, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Tu tens liberdade de ministrar, ensinar, lapidar a nossa mente, nos trazer o entendimento, a compreensão dos Teus ensinos, para que nós venhamos a usufruir da Sua palavra com alegria e verdade. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que cada irmão aqui, Senhor, representando a sua família, que eles possam receber o amor, a graça e a bondade sobre o seu lar, que eles possam ver os seus filhos e seus cônjuges na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que todas as famílias aqui representadas te amem e te sirvam, assim como Josué fez a sua escolha, nós fizemos a nossa, declarando que nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo retorno das lives. Espírito Santo de Deus nos ensina, nos instrui, para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Graças ao bom Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oramos pela vida da Robéria. Em nome de Jesus. Vai correr tudo bem na sua cirurgia, minha amada, em nome de Jesus. Vão ter ali bons médicos, enfermeiros, tudo preparado para que você saia dali restaurada em nome de Jesus. Amém, minha querida? Bom dia, Giane, minha linda. Bom dia, Sol. Um beijo, minha amada e preciosa. Seja bem-vinda. A Márcia também seja bem-vinda. Filhas do Rei, bem-vinda. Que bênção. Vamos começar hoje o estudo, então, sobre orar em línguas e falar em línguas. Tem diferença? Tem. Vamos estudar sobre este tema, que é muito importante, tá, amados? É muito importante porque quando eu tenho esse conhecimento, eu adquiro discernimento. E o discernimento, ele é protetivo, igual o conhecimento. O conhecimento, ele gera discernimento. Então, o discernimento, eu olho para as pessoas, eu olho para as situações, eu analiso e eu consigo discernir, eu consigo identificar o que é certo e o que é errado, o que é sincero, o que é falso. Eu consigo agora compreender. Então, o conhecimento traz consigo discernimento. Amém? Isso é muito, 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 muito importante. Então, já pegou aí seu papel, sua caneta,
sua Bíblia, já pegou o seu material para o estudo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa primeira tela. Vamos primeiramente falar sobre o conceito, né? Vamos falar sobre definições e conceitos. Ou seja, é uma introdução para que nós venhamos a compreender o tema no qual nós estamos falando. E vamos então para o conceito. Vamos para o conceito. Se quem entende é Deus... Opa, perdão, eu peguei a telinha errada, desculpa só um minutinho. Aqui. O conceito de orar em línguas e falar em línguas. Vamos então aprofundar esse entendimento. Orar em línguas, a própria palavra já vem, né? A palavra orar, ela vem de oratória, de falar, de comunicar. Então, a oração em línguas, ela é pessoal e é voltado para Deus. Quando você ora em línguas, e eu vou ensinar isso para vocês, orar e falar, porque esta é a nossa série. Quando você ora em línguas, você ora a Deus. E Paulo vai falar sobre isso, nós já vamos para os textos bíblicos. Só o Senhor entende essa oração e, em geral, ela não é interpretada. Pode ser por quem orar. Quando você ora em línguas, normalmente você não entende o que você está orando. Você está em uma conversa com Deus, que é algo sobrenatural, é uma comunicação com Deus, e muitas vezes você não entende o que você está falando com Deus. É uma oração, Paulo chama de oração em mistério. Agora, se você pedir a Deus a interpretação da sua oração, Ele pode te conceder. Então, orar em línguas é uma conexão direta com Deus. E o falar em línguas é uma mensagem para as pessoas que estão reunidas em oração e só tem uma finalidade, se dela resultar uma interpretação. Então vamos lá. Todos nós devemos orar em línguas. Por quê, pastora? Porque a oração em línguas, ela edifica a nossa fé em Deus. Eu separei aqui o slide, deixa eu me achar aqui para você. Eu quero compartilhar contigo, mas vamos abrir aí já no penúltimo livro da Bíblia. Penúltimo livro da Bíblia. No livro de Judas. Só tem um capítulo, então nós vamos ler o verso 20. Vá até Apocalipse e volte ali um livro, que é o livro de Judas, a carta de Judas. Versículo 20 diz assim: Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Então, a oração em línguas é uma oração no Espírito Santo, que eu estou me comunicando com Deus e ninguém entende. Agora, o falar em línguas, quando a pessoa fala em línguas, tem que ter uma interpretação. Porque o falar em línguas é um dos 9 dons que o Espírito concede a nós para nós servirmos uns aos outros. E é muito importante falar isso aqui. E eu quero chamar a tua atenção para isso, por quê? Porque tem muitas pessoas aí que elas começam, né, a pregar e no meio da pregação começa a falar em línguas. Se ela não interpretar o que ela está falando, isso está errado. Porque vejam, eu estou aqui conversando com vocês, daqui a um pouquinho eu começo a falar em alemão. Quem não entende, vai ser edificado? Não vai. Então, orar em línguas é uma coisa pessoal, é tu e Deus. Não ora. Agora, falar em línguas exige uma interpretação. E nós vamos estudar isso aqui também. Eu estou só fazendo uma introdução conceitual do que é orar em línguas
e do que é falar em línguas. Porque quando isso fica bem claro na minha mente, quando eu entendo isso, eu consigo discernir as coisas. Tem muitas pessoas que querem mostrar que têm santidade e elas começam a falar em línguas que nem existem. Você vê, assim, ó, a rede social tá cheia de falsos profetas. Ó, tá assim, ó, cheia de falsos profetas que ficam ali imitando os outros, repetindo o que os outros falam, uma linguagem vazia. E isso é muito importante, amados, sabe por quê? Quando Paulo vai falar sobre este tema, ele vai falar primeiramente sobre isso à igreja que está situada na cidade de Corinto. Uma igreja que vivia numa região de mar, portuária, uma igreja grande, rica, próspera, aonde os 9 dons atuavam simultaneamente no culto. Um falava, um interpretava, um curava, outro exercia maravilhas, outro ensinava, um profetizava, o outro entregava, tudo atuando ao mesmo tempo, porém, eles estavam em uma desordem total. Por isso que Paulo vai começar a colocar agora os pingos nos is. Vai começar a ensinar a igreja como entregar a Deus um culto racional. Eu vou arriscar dizer aqui que 80% dos cultos que eu vejo na internet não são cultos a Deus. São cultos a si mesmo. Pessoas querendo aparecer, pessoas querendo likes, pessoas querendo curtida, pessoas querendo mostrar santidade, rodando. Amados, nós temos que começar a atingir um nível de maturidade a ponto de não aceitar mais conviver com essas coisas. Porque aonde o Espírito Santo está, há liberdade, mas há ordem e há decência. Então, a pessoa que está pregando, nós temos a escola de cura, que acontece normalmente todos os sábados pela plataforma do Zoom. É uma escola gratuita para mulheres. Sempre ao final do dia da escola, eu convido todos os irmãos para nós orarmos em língua. Então nós estamos organizando o nosso culto. Ao final do culto nós abrimos um tempo de oração, de louvor, e agora nós vamos todos orar em línguas. E nós começamos a orar em línguas. Terminou? Terminou. Então nós temos que ter muito cuidado. É isso mesmo, Michele. A base do culto é a palavra, mas a base do culto, o que é um culto? Vamos falar do que significa a palavra culto. Culto significa eu entrego algo para alguém. Então, a base de um culto é uma entrega racional que Paulo vai falar em Romanos capítulo 12. Abram aí comigo, ó. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha aí. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas as pessoas querem apresentar a Deus o quê? Religiosidade. Elas querem subir no monte, elas querem fazer as campanhas, elas querem fazer os propósitos. Mas a palavra está dizendo que nós temos que cultuar a Deus com o nosso corpo, com a nossa mente e com o nosso coração. Então, a base do culto é o que eu entrego para Deus. Então, vejam, a maioria dos cultos, uma grande parte dos louvores são louvores onde tem o homem na centralidade. Mas o centro do culto é Deus. Eu estou indo à igreja para prestar um culto a Deus. Eu que já sou de Cristo, já sou convertido. Aquele que vai convidado, ele vai ser ministrado por todo aquele movimento de graça, de amor e de verdade. Em uma igreja que é a igreja, né? Então, o culto, eu presto um culto a Deus. Eu vou para a igreja, eu vou levantar mãos santas, eu vou louvar a Deus, vou adorar a Deus, eu vou sentar o meu corpo sobre a cadeira e eu vou agora ouvir a palavra.
Então eu estou cultuando a Deus, eu estou me colocando numa posição de discípulo. Eu estou ouvindo, sendo ministrado por aquela palavra. Isso é um culto. Isto é um culto. É o que a Bíblia diz. Então, a oração em línguas é uma intimidade tua com o Pai, que pode ser feita você no isolado ou quando todos estão de acordo. Quando a liderança daquele movimento, quando a pessoa que está ali coordenando, né, ministrando, ela convida a igreja, vamos orar em línguas, vamos edificar a nossa fé. Aí as pessoas oram em línguas. Não precisa pular, não precisa subir nas paredes, não precisa girar feito uma pombagira, porque tem muita gente que está girando aí, mas não é o Espírito Santo. Tanto que nós vamos estudar durante a semana o Pentecoste. O Pentecoste, as pessoas falavam línguas, elas não gritavam, elas não giravam. Então tem que ter esse discernimento. Aí o falar em línguas é o dom. O falar em línguas é um dom, um dos 9 dons que Deus nos concede. Os nossos dons, eles são nos dados para nós servirmos ao outro. Então, Deus me concedeu o dom de cura. O que eu tenho que fazer? Orar por cura. Ministrar cura sobre as pessoas, ministrar saúde sobre as pessoas. Eu tenho que servir as pessoas com o meu dom. Então, se eu tenho o dom de falar em línguas e eu não tenho o dom de interpretar as línguas, quando eu falo, eu tenho que aguardar um pouco que alguém da igreja interprete, que tenha o dom de interpretar. Agora, se não tem ninguém que interprete, então eu não tenho que falar em línguas, eu tenho que falar na minha língua materna, que todo mundo me entende. Porque os dons, eles são para servir, não para demonstrar santidade. Porque o que demonstra santidade é você ter uma vida com Deus. Se você tem uma vida de comunhão com Deus, automaticamente você tem santidade. Está sendo produzido em você santidade pela comunhão com o Pai, pela comunhão com o Espírito Santo. Então, esse conceito de tudo que nós vamos estudar essa semana aqui, vamos ficar aí provavelmente esses 5 dias estudando sobre isso, porque é muita coisa para nós falarmos, textos bíblicos para nós lermos, mas tudo parte de um alicerce, de um entendimento. E esse é o pilar de todo o estudo que nós vamos fazer. Então, orar em línguas é pessoal. Falar em línguas é ministrar uma mensagem de Deus desde que haja uma interpretação. Se não houver interpretação, meus amados, é uma fala morta, porque não está gerando vida em ninguém. Tem que gerar vida. Tem que gerar vida. Então, falar em línguas, quem entende a nossa oração? Aquele que fala em línguas, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Vamos ler aí. Paz do Senhor, pastora Leia, minha querida. Kélia, Lises, Bárbara, Raquel, pastora Rita, Maria Sul, Andra, sejam bem-vindos. Vamos lá então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porquanto, quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém compreende, pois fala em mistérios. Versículo 3. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para a edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala, versículo 4. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Versículo 5. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia, muito mais que profetizeis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifique.
Então, o que é profetiza? Vamos lá, vamos falar sobre isso também, que é importante. Então, nós estamos aqui, nós estamos aqui em 20 pessoas. Nós estamos aqui estudando e estamos prestando um culto racional, porque nós estamos assentados, sendo ministrados, sendo ensinados, nos colocando na posição de discípulo para aprender. Então, eu lanço sobre vocês esta palavra. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vocês são amados, vocês são abençoados e prósperos. Eu estou profetizando sobre você. Então, vale mais a pena eu profetizar a própria palavra sobre você, para você ser edificado, levantado, fortalecido, do que eu ficar falando em línguas para você e você não entender nada do que eu estou falando. Então, isso se chama maturidade. Se você tem o dom de falar e não tem o dom de interpretar, peça para Deus. Mas, se você tem comunhão com Deus e você fala em línguas, e você sabe que há interpretação para aquela pessoa que está ouvindo, aí sim. Agora, se não há interpretação, não há edificação da vida de quem está ouvindo aquilo que você está falando. E quando sabemos que falamos e a outra pessoa interpretou, você vai falar, vai esperar um pouco, igual quando você vai ter um intérprete, quando você vai falar, por exemplo, eu fui lá para a Alemanha, para a Holanda agora, tinha um intérprete. Eu falo uma frase e espero o intérprete interpretar. Então você tem que falar e aguardar um pouco para que alguém se levante para interpretar. Se ninguém se levantar para interpretar, você vai entregar a mensagem na sua língua, para que aquela pessoa saiba o que Deus está falando. Isso se chama maturidade e discernimento. Por isso que Paulo, quando começa a tratar desse tema, ele começa a tratar logo na igreja que está situada a Corinto. Por quê? Porque eles tinham dons, mas eles eram infantis na administração dos seus dons, eles eram soberbos na prestação do seu culto e eles estavam em pecado. A maioria da liderança daquela igreja estava em pecado. Começa a ler lá a primeira carta aos Coríntios depois. Você vai ver que a igreja, as lideranças estavam em pecado. Quando uma liderança está em pecado, a igreja sofre. Porque fica tudo desordenado. Fica tudo bagunçado. Então Paulo vai e envia essa carta e ele diz, o verdadeiro culto, o culto é esse aqui, com ordem e com decência. Tanto que até aquele que profetiza, ele vai dizer, estavam todos querendo profetizar ao mesmo tempo, falar ao mesmo tempo. E ele falou, não. Profetize 1, 2, no máximo 3. E um de cada vez, para que todos que estão ouvindo entendam o que está sendo falado. Senão não haveria lógica, meus amados. Vejam, as pessoas estão tão emocionalizadas e tão egocêntricas que elas estão prestando culto para elas mesmas. Elas chegam ao ponto de dizer assim, Deus está na casa, o céu ficou baixinho, o culto hoje foi uma bênção. Ah, não, hoje o culto não foi muito bom não, Deus não falou comigo. Vejam, não sabe nem o que é um culto. O que é um culto? É eu prestando um culto a Deus. E claro que nessa prestação de culto a Deus, Ele vai me encher, vai me transbordar. Se eu estiver passando por uma situação difícil, Ele vai me abraçar. Se eu estiver precisando de força, Ele vai me dar, porque Ele é meu Pai. Agora, o entendimento, quando ele é embotado, a pessoa ela fica inerte. Ela fica achando que o culto é para ela. Então ela tem que sair de lá dizendo, uau, Deus falou comigo hoje. Uau, hoje, olha, aquele pregador, eu vou lá sempre quando ele pregar. Não, aquele outro lá eu não vou. Aí começa com comportamento. Claro que tem pregadores que você não tem que assistir mesmo. Eu sou muito criteriosa. Se eu vejo que a pessoa não tem vida com Deus, eu não sento para ouvir ela. Eu quero ouvir quem tem palavra. Se tem palavra, eu sento e eu ouço.
e ouço, e aprendo, e anoto, porque eu também aprendo. Mas quem não tem palavra, que só fica aí, né, inflando o balão para se promover, não tem os meus ouvidos à sua disposição. Então, amados, entender essas questões é muito importante. É uma questão de vida ou morte para você. É uma questão de vida ou morte para você. Então pensem nisso. Aqui, esse assunto é um assunto que muitas pessoas têm dúvida. Mas, pastora, o que é falar em língua? O que é orar em línguas? Vamos lá, vamos estudar profundamente essa semana sobre isso. E você vai compreender, você vai receber isso sobre a sua vida, você vai amadurecer, você vai avançar. Então, amados, eu não vejo mal a pessoa falar, né? Deus está aqui. Não, o que eu quero ensinar para vocês aqui é convidar vocês a começar a subir níveis com Deus de compreensão do que é um culto, por que eu tenho que falar em línguas, por que eu tenho que orar em línguas. Veja, já falamos sobre a dicotomia, a diferença. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando eu entendo isso, eu começo agora a prestar um culto racional ao meu Deus. Eu falo, Pai, eu vim aqui te adorar, eu adoro Deus todos os dias, mas tem o dia que eu vou me encontrar no culto online, que eu vou me encontrar no culto físico. Nós estamos nos reunindo em nome de Cristo. Para quê? Para prestar um culto a Ele, e nesta prestação de culto, Ele nos molda. Aí nós recebemos de Deus também, porque com Deus a relação é sempre uma relação de comunhão. Quanto mais eu entrego a Deus, mais eu recebo de Deus. E nós até falamos, né? Eu vim aqui para receber, mas primeiramente eu tenho que ir para eu tenho que cultuar a Deus para dar, porque automaticamente eu vou receber. Porque Deus nunca nos deixa de mãos vazias. Então veja, o pensamento é o contrário. Eu vim para prestar um culto. Eu vim para adorar a Deus. E automaticamente, nesta prestação de culto, nesta adoração, eu vou receber. Por quê? Porque eu vim para um relacionamento sincero e genuíno no meu coração. E é isso que Deus espera de nós. Então, o orar em línguas, todos nós devemos orar. E você realmente muitas vezes não vai entender. Mas é uma coisa tu e Deus. Não precisa gritar na igreja, não precisa ficar pulando, saltitando. Agora, se o pastor está pregando e ele fala, vamos todos orar em línguas. Todo mundo está liberado para orar em línguas. Glória a Deus. Agora, quando é falar em língua, é uma mensagem que Deus está trazendo para a edificação da igreja, que Deus quer ser ouvido. Então tem que ter um intérprete. Por exemplo, já teve casos, como disse aqui Sol, né? De uma pessoa comentou comigo, olha, eu cheguei até uma pessoa e comecei a falar em línguas e ela foi interpretando ela mesma. Amém? Ela tinha um dom de interpretar, você tinha um dom de falar. É bíblico? É bíblico. Amém? Agora, se você vai falar em línguas para a igreja tem que saber o que você está falando. Tem que entender o que você está falando. Então, o que ora em línguas não fala aos homens, fala a Deus. O que ora em línguas fala coisas misteriosas produzidas pelo Espírito. Então, eu estou nessa linha direta com Deus. Entenderam a diferença de orar em línguas e falar em línguas? Isso é muito importante. Se quem entende é Deus, quem é edificado? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Nós lemos já 1 Coríntios capítulo 14. Então, o dom de línguas é o Espírito Santo que concede para a edificação. Quanto mais você ora a Deus em línguas, mais virtude do dom das línguas, mais se edifica a sua vida espiritual e mais você cresce na fé.
Eu oro em línguas. Eu tive 2 episódios que eu passei. Um deles foi agora na minha volta para o Brasil. Eu saí da casa da minha amiga Vera e fui para o aeroporto de Milão. Cheguei no aeroporto de Milão, recebi uma informação errada. Fui parar, desci no terminal certo e fui parar no outro terminal. Nisso tudo, amados, nisso tudo. Cheguei no balcão para despachar minha bagagem e o balcão estava fechado. Não tinha ninguém para atender. Ninguém. E o Espírito Santo me convidou, ore em línguas. E eu comecei a orar em línguas, bem baixinho. Porque é eu e Deus, ninguém precisa saber que eu estou orando em línguas. Não preciso me mostrar para ninguém. E eu comecei a orar em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, Deus falou, levante sua cabeça. Quando eu levantei minha cabeça, tinha uma imagem dizendo, guarda volumes. E aí Deus me deu a estratégia de deixar a minha bagagem lá e correr pro avião. E eu fui orando em línguas. Até chegar onde carimba o passaporte para sair. Então, era uma guerra. Houve uma guerra espiritual ali. Eu não sou de espiritualizar aquilo que não é espiritual. Mas ali houve uma guerra espiritual. Então, toda vez que você identificar uma guerra espiritual, vai orar em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas. Para a edificação da sua fé. Ore em línguas. Surgiu uma enfermidade no seu corpo, surgiu uma situação difícil, vai orar em línguas. Vai edificar a sua fé. Pastora, mas eu não sei. Vá para o seu quarto, dobre o seu joelho e comece a glorificar a Deus, comece a dar aleluias, glórias ao teu nome, comece a adorar a Deus de todo o teu coração, que Ele vai começar a te encher, Ele vai encher a tua boca. É Ele que vai falar através da sua boca. Então você tem que orar em línguas, meu irmão. Ore em línguas. Eu estou lavando a louça, eu estou orando em línguas. Tem que orar em línguas. Nós temos que orar em línguas. As pessoas só querem saber de profecia, só querem saber de dinheiro. Amados, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Ore em línguas. Ore tu e Deus. Vai lá pro teu quarto, vai lavar tua louça, vai orar em línguas. Onde tu estiver, vai orar em línguas. E o ano passado eu tive a mesma experiência. Chegamos no aeroporto, fui despachar minha mala, a moça lá da mala, olha, é uma coisa assim, ó, muito interessante, né? Porque a gente cumpre uma missão com êxito, né? E aí Satanás, ele quer roubar nossa alegria, né? E a moça falou, não, essa mala não pode passar que tá com 1 quilo a mais. Falei, moça, são livros. Não, tem que tirar. Aí até eu abrir a mala, até tirar o livro, até fechar a mala, até ela despachar minha mala, e até eu chegar na revista, uma fila quilométrica. Passei pela fila da revista, quando chegou na fila da migração, era uma cobrinha, assim, gente, devia ter umas 500 pessoas ali. E o Espírito Santo falou, comece a orar em línguas. Eu comecei a orar em línguas, e eu tô aqui com a minha malinha na mão, com o meu casaquinho aqui, com a minha bolsa aqui, e tô orando em línguas. Aquela fila começou a andar numa velocidade. Olha, aquela fila que tinha quase 500 pessoas, tinha muita gente. Tanto que a moça lá que despachou minha mala falou, você não vai conseguir entrar nesse avião, porque a fila da migração tá levando 1 hora. Olha que maldita. E eu falei, eu vou entrar nesse avião. Eu vou entrar nesse avião. E aí eu fui orando em línguas, a fila da migração todinha. Quando ele carimbou meu passaporte, cheguei no portão de embarque, ainda estava finalizando o embarque, cheguei com 15 minutos de antecedência. E começou a tentativa lá no balcão de embarque, no despachar a mala. Então, amados, orem em línguas. Nós precisamos orar em línguas. É para nossa sobrevivência. É para a sobrevivência da nossa fé. Nós vamos estudar durante esses dias textos bíblicos, todos os ensinos de Deus para nós. Mas hoje eu fiz essa introdução, porque essa introdução é o pilar para tudo que nós vamos estudar. Terça, quarta, quinta e sexta, durante os próximos dias. Então você tem que orar em línguas. Agora, saiba, na congregação, na igreja, saiba prestar um culto a Deus sem precisar gritar, sem precisar tirar a atenção das pessoas, porque o teu culto é para Deus. O teu culto é para Deus.
Tem muitas pessoas que deixam de ganhar vidas para Jesus porque elas vão à igreja e elas estão tão abaladas emocionalmente, tão desestruturadas emocionalmente, tão religiosas, que elas extravasam tudo isso na igreja, como se estivesse tendo um orgasmo, de tanto que elas gritam. Uma pessoa madura na sua fé, ela é elegante. Pode dar um glória a Deus, aleluia? Pode, claro, o Espírito Santo tem liberdade. Mas tem pessoas, amados, que você olha, eu falo porque eu faço a leitura comportamental das pessoas. Você vê que aquilo ali não é uma manifestação do Espírito. Aquilo ali é um recalque que a pessoa tem. E ela extravasa, porque ali ela pode gritar. E ali, porque ela pode gritar, ela vai ter pessoas que vão ver. É inconsciente. E essa pessoa precisa de tratamento, precisa de cuidado emocional. Mas a maioria das pessoas, elas querem somente ser religiosas. E por se tornarem religiosas, elas não permitem que o próprio Deus as cure. Então, elas vão extravasar, tanto que o maior índice de fofoca e de intriga acontece mais no nosso meio do que às vezes no próprio seio familiar ou de amigos. Por quê? Porque as pessoas estão tão inflamadas na sua alma, estão tão desestabilizadas nas suas emoções, que elas não conseguem administrar os seus sentimentos, seus pensamentos, e elas vão descarregar tudo isso na igreja. Paz do Senhor, pastora Edgane, minha linda. Beijinhos pra você, minha linda. Então, meus amados, nós que estamos aprendendo, começamos hoje essa série de ensinos sobre orar em línguas e falar em línguas, e vamos estudar isso no decorrer da semana. Nós vamos receber de Deus esse entendimento, esse discernimento, essa maturidade para auxiliar as pessoas. Vejam, o próprio Jesus, ele ia à sinagoga. Você não vê nenhum relato dele falando em línguas, orando em línguas, pulando na sinagoga. Por quê? Porque ele queria ministrar o ensino. Porque o ensino gera entendimento. O ensino gera entendimento. E essa questão do mover o emocional, ela é tão forte que muitas pessoas estão sendo enganadas por causa disso. Quer ver, ó? Se eu começar a pregar aqui, começar a falar alto, começar a dar glória, todo mundo vai colocar amém aí. Por quê? Porque é um estímulo que é acionado no cérebro que conecta a pessoa àquela emoção. Mas é uma emoção. Mas a emoção passa. O ensino não. O ensino cola igual chiclete. Aquele que aprende, aquele que é bem ensinado e que aprende, cola, fica ali grudadinho, igual chiclete. Igual chiclete. Então você quer fazer assim, ó, muitos vídeos, ficar famoso na internet, é só você começar a gritar, pular, dar aleluia, glória a Deus. Vejam, teve um vídeo que eu assisti a semana passada que eu falei, meu Deus, né? Mas nem vou falar dele agora, vou deixar ele mais pra frente. Vamos lá. Hoje nós aprendemos então o que é falar em línguas e o que é orar em línguas. Orar em línguas é uma oração, uma comunicação direta entre você e Deus, como quando você fala em mistérios com Deus. Muitas vezes você não vai entender e não tem problema. Não há problema que você não entenda, porque é uma língua de mistério, é uma linguagem de conexão com o céu. Então você só tem que permitir que o Espírito Santo te encha e abrir a sua boca em adorar a Deus, entregar a Ele um culto racional e permitir que Ele conceda a você esta intimidade desta oração em línguas. E o falar em línguas é um dom no qual você exerce para abençoar as pessoas que estão te ouvindo. Então, se alguém está falando em línguas com você e não há interpretação, toca na mão, no ombrinho dela e fala, irmão, podes me falar em português que eu não estou entendendo nada. Se ele for um verdadeiro, ele vai falar, desculpa minha irmã,
Deus falou isso, isso e isso. Se ele for um falso, ele vai levar um choque. E nós temos que ocasionar choque no falso. Nós temos que confrontar o falso. Nós fomos chamados para dissipar as trevas. Nós fomos chamados para dissipar as trevas. Igual aquela pessoa que vem, coloca a mão na tua cabeça para orar e fica fazendo assim, ó, para você ficar tonto e cair. Misericórdia, gente. Tem pessoas, tem técnicas que se usa de apertar aqui uma região do cérebro e uma aqui atrás que a pessoa fica tonta. E ela cai. E ela não cai porque ela está endemoniada, ela cai porque aquele que colocou a mão sobre ela fez ela cair. Então, cuidado. Não deixa todo mundo colocar a mão na sua cabeça. E se alguém colocar a mão na sua cabeça e você vê que não tem Deus ali, tira a mão daquela pessoa dali. Ah, que vergonha. Vergonha, você prefere ter uma mão que não é uma mão ungida sobre a tua cabeça ou repreender o mal? Nós fomos chamados para repreender o mal. Por isso que nós incomodamos, porque nós somos luz. Então, amados, para finalizar aqui hoje a nossa primeira aula, que foi uma aula introdutória, ore em línguas, conheça a palavra, medite na palavra, adquira o conhecimento. Veja, aquele homem rico, são dois ricos, né? O menino jovem rico que não quis largar o que tinha e aquele que deu tudo que ele tinha para pegar a pérola, que é o conhecimento, que é Jesus Cristo. Adquira o conhecimento, meus amados. Adquira o conhecimento em nome de Jesus. Invista tempo em estudar, meditar. Hoje eu acordei 5h24, vim aqui para a sala, estou aqui. Ontem eu já preparei esses slides. Hoje vim aqui para a sala 5h24, orar, ler a Bíblia, estudar, escrever tudo que eu queria falar. Tá aqui na minha, ó. Tá aqui na minha agenda linda da Escola de Cura, ó. Você ainda não tem a sua agenda da Escola de Cura? Deixa eu aproveitar e mostrar para você aqui, ó. Deixa eu pegar essa daqui. Aí na Alemanha, as minhas amadas irmãs, as pastoras, as missionárias, já tem a escrita em alemão, mas tem a em português também, ó. Já chegaram as agendas Escola de Cura em português. Aí eu fiz as minhas anotações. Por quê? Porque eu tenho que entregar para vocês a verdade. Eu estou aqui uma grande responsabilidade. Não estou aqui ensinando heresia, eu estou aqui ensinando a verdade. Então é muito importante. Firetinha, guarda a tua pergunta que nós vamos falar dela em uma das aulas aí que já está disponível, tá? Heresia, manipulação, é isso mesmo. Ó, então eu vou aproveitar e deixar aqui para vocês, se vocês quiserem comprar a sua agenda da Escola de Cura. Quem já também comprou o seu livro da Escola de Cura, gente, esse livro, todos vocês deveriam ter esse livro, hein, gente? Que olha, acabou que eu acho que lá na Vera, eu nem deixei, né, Vera? Eu acho que nem tinha mais em português também, só em alemão, né? Esse livro aqui da Escola de Cura, a Escola de Cura é gratuita, você pode participar. A princípio só para mulheres, o Pastor Mário faz eventualmente para homens, né? O livro da Escola de Cura, aqui eu ministro 12 ou 14 aulas da Escola de Cura, 11 aulas da Escola de Cura. Gente, tem temas maravilhosos, compreendendo a sua existência. Aqui nós falamos sobre a cura não está nas cápsulas. Esse livro, ele é um livro todo baseado na palavra de Deus, com alguns exercícios para o teu autoconhecimento, porque a Bíblia diz, avalie-se o homem a si mesmo. Tem a roda da vida. Esse livro vocês podem comprar comigo aqui no direct ou pelo meu WhatsApp. E eles em breve vão estar disponíveis também na Amazon. Eu tive um problema com a minha senha na Amazon. Eu estou fazendo uma senha nova. Então, você consegue comprá-lo comigo aqui pelo direct, tá bom? Para quem não me conhece, tá chegando aqui agora, né? Ah, o teu vai ser italiano, em nome de Jesus, né, Vera? Gente, esse livro aqui, ó, eu recebi uma mensagem de um aluno do nosso curso de teologia essa semana, o nosso grupo de teologia.
A esposa dele colocou uma foto dele sentada lendo o livro. Ele sentadinho lendo o livro. Esse livro aqui, A Suficiência de Cristo, ele é um livro evangelístico, porque nesse livro eu começo falando, ele é tremendo. Foi Deus que deu a direção, lógico, né? Eu começo falando o que as religiões falam sobre Jesus e depois eu vou falar o que a Bíblia fala sobre Jesus. Vamos falar um pouco da cristologia, da suficiência de Cristo na vida do ser humano. Ele é maravilhoso também. Esse aqui foi o primeiro que eu escrevi, Oração para Continuar e Fé para Vencer. Todas as pessoas que leem esse livro, elas mandam testemunho. Deus não quer saber do seu passado. Deus não quer saber do seu passado. Deus quer saber de você agora, daqui para frente. Para você que gosta de estudar a Bíblia, da Lei para a Graça em Cristo Jesus, livro de ensino. Então, se você quiser adquirir os nossos livros, amados, todas as vendas desses livros é para me ajudar nas minhas missões, tá? Eu produzo livros para me ajudar a sustentar as minhas missões. Agora eu vou para a África, vou ministrar o seminário de cura na África, agora em abril. Vou ficar lá uma semana ministrando o seminário de cura. E a venda dos livros me ajuda, né? A sustentar as minhas missões. De autoria minha, são 7 livros. Aqui no Brasil, ó, são 7 livros. A Jeane já tem todos. É verdade, né, Jeane? A Jeane tem todos, glória a Deus, né? Ó, quem comprar esse box com 7 livros vai ganhar uma agenda da Escola de Cura. É só pedir os seus 7 livros e eu mando pra você uma agenda da Escola de Cura. Você pode comprar no cartão ou no Pix. Eu tenho um cartãozinho agora que eu baixei uma maquininha eletrônica, né? Que às vezes a pessoa quer comprar e não consegue pagar, né? Todos os livros. Você pode comprar no cartão tem juros, mas você pode parcelar até em 10 vezes também. Se quiser, né? Se ajudar, eu sugiro que você compre aquilo que você possa, né? Mas se você quiser também abençoar o meu ministério, pode comprar o meu material didático, que, modéstia à parte, é muito bom, porque todos eles eu fiz debaixo de muita oração, muitos em lágrimas, passando por momentos difíceis, mas Deus foi me entregando o renovo, né? A Sol tem 3, é verdade. Glória a Deus, né, Sol? Amém, Tati. Vai pra África, em nome de Jesus, hein? Que bênção. Então, amados, ó, se você quiser participar da Escola de Cura aos sábados, normalmente fazemos todos os sábados, mas quando eu estou em missão não faço, mas normalmente fazemos todos os sábados. Quero deixar um convite gratuito para você aqui, ó, muito importante. Você tem filho? Você tem neto? Sobrinho? Você conhece crianças? Tem crianças aí na sua família? Então você precisa, eu sugiro a você que você entre na nossa página, alguém escreve aí para mim, @fatejabrasil, e inscreva as suas crianças gratuitamente para o nosso curso anual de teólogos mirins. Agora em março vamos ter a formatura da turma do ano passado. A formatura vai ser online com as crianças. Então ó, aqui é de 3 a 11 anos de idade, teólogos mirins. Uma aula por semana, às segundas-feiras, às 6 da tarde, pela plataforma do Zoom, horário do Brasil. Qualquer criança ao redor do mundo que entenda o português pode fazer, tá bom? Então você tem que entrar lá no @fatejabrasil, vai lá no vídeo que foi postado, ou acessa o WhatsApp que está na bio e pede a inscrição do seu filho. O seu filho, seu sobrinho, seu parente tem mais de 12 anos, então você pode inscrevê-lo gratuitamente. O curso é 100% gratuito, online. É um dos cursos que a Fateja oferta. O curso para jovens de 12 a 17 anos. Nesse curso de teologia para jovens, nós vamos estudar a palavra e vamos falar de temas atuais. Vamos preparar os seus filhos para eles terem uma mentalidade para saberem lidar na escola, saberem como enfrentar a faculdade com tudo aquilo que é ensinado quando eles entram para o curso superior, sabendo as doutrinas cristãs, sabendo se posicionar socialmente, com respeito, com ética, com moralidade e com conhecimento. Olha aí, ó. Jovens teólogos.
Geração que ama Cristo. Então, meus amados, entra lá no Fateja Brasil, segue a página, porque por lá você fica informado. Nós vamos ter mais um curso gratuito agora sobre oração e intercessão. Esse é um curso que eu ministro, que é aproximadamente 4 horas de curso, de 4 a 6 horas de curso. Nós vamos divulgar aí durante a semana também, você pode se inscrever. E temos os cursos pagos que você também pode participar. Curso de bacharel em teologia, básico em teologia. Vai ter um de capelania agora em abril, que é um curso muito bom. Nós temos mais de 30 cursos na nossa plataforma. Você pode entrar lá pela página e se inscrever. Vem estudar conosco. Tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Eu não sei se vocês viram, mas no último sábado ali de fevereiro, nós formamos aí em Milão as teólogas da Europa. Foi tão bonito, gente. Foi tão bonito, tão bonito, tão bonito. Foi lindo demais. Todas elas puderam ali fazer os seus agradecimentos. Puderam... deixa eu ver que eu tenho aqui a foto delas, ó. Aqui elas estão fazendo a sua profissão de fé. Nós estamos recebendo aí as demais fotos. Assim tivermos com todas as fotos, vamos publicar aqui para vocês verem. Então, o nosso curso de bacharel, ele tem formatura presencial no Brasil e na Europa, simultaneamente online. Nessa turma tivemos uma pastora que se formou conosco, que está nos Estados Unidos, né? Se formou de forma online. Foi uma bênção, uma bênção, uma bênção. Então, se você quiser estudar teologia conosco, entra lá no Fateja Brasil, acione o WhatsApp, peça as informações e venha estudar conosco também. Vai ser muito bom, tenho certeza. Ó, aqui, ó, a Vera se formou, a Tati tá com saudade, a Vera disse que foi memorável e foi mesmo, né? Glória a Deus, né? Todos os alunos que se formam conosco, eles têm as suas mentes transformadas, eles têm a sua vida transformada. Nós vamos ter agora um curso de teologia só para pastores e líderes. Você é pastor, missionário, líder, tem um curso de 1 ano de formação para líderes. Pastor, eu sou líder, já fiz teologia. Vem reciclar. Quem já fez teologia, vem reciclar. 1 ano. Começa agora também em abril. Vem reciclar, meu amado. Vem investir no conhecimento, reciclar o seu conhecimento. Porque o cérebro que para, ele, ó, atrofia. Vamos orar e agradecer a Deus? Giane se formou aqui no Brasil, né? Glória a Deus, né? Que bênção, que alegria. Pai, muito obrigada por este ensino que o Senhor está nos concedendo. Obrigada por nos convidar a termos uma vida de oração, Senhor, de comunhão. Nós venhamos, Senhor, a orar em línguas, que nós venhamos, Senhor, a edificar a nossa fé através desta oração, que nós venhamos, Senhor, a exercer esta maturidade na compreensão da Tua palavra, que é a verdade, que liberta, que constrói, que conduz, que transforma, que dá vida. Em nome de Jesus, Senhor, que todos nós aqui nesta manhã sejamos edificados por esta verdade e que esta verdade seja expandida através de nós para aqueles que estão ao nosso redor e que nós venhamos prestar um culto racional com o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, com inteligência, sabendo que nós estamos adorando a um Deus que é Pai, um Deus vivo. Não a uma imagem de escultura, não a uma pedra, não a um pedaço de madeira, não a uma cruz. Nós estamos prestando culto ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O nosso Pai. Te amamos, Pai. Te adoramos, te engrandecemos e te bendizemos. E queremos mais de Ti. Mais de Ti, Pai. Obrigada, Pai querido. Muito obrigada por cada vida aqui representada, por cada família. Eu te louvo e te agradeço. E eu te peço, continua nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nos vemos amanhã às 7 da manhã para a nossa segunda aula. Orar em línguas, falar em línguas. Te vejo amanhã. Fiquem com Deus. E se Deus quiser, te vejo nas nossas salas de aula também da Fateja. Amém? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.